Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e lhes apresento mais um podcast de Geografia. Espero que este material possa ajudar você em suas pesquisas, nos seus estudos e que possa lhe dar uma boa preparação para os vestibulares. Estamos aqui para mais um podcast de Geografia e vamos falar de que forma os sistemas políticos eles podem ser um elemento que contribui para os conflitos étnicos existentes no continente africano e no continente asiático. Como sabemos, pessoal, a democracia ela é um regime de governo que reconhece o direito de todos os membros da sociedade de participarem das decisões políticas de forma direta ou indiretamente. A democracia direta, na qual as decisões políticas são tomadas pelo conjunto de todos os cidadãos, ela somente é possível onde uma população é pequena, e como ocorria em algumas cidades da Grécia Antiga. Atualmente, na moderna democracia representativa, as decisões políticas são tomadas pelos representantes eleitos pelo povo, que no caso do Brasil, através do Congresso, através do Senado. E a ditadura é uma forma de governo em que todos os poderes se enfeixam nas mãos de um indivíduo, de um grupo, de uma assembleia, de um partido ou de uma classe. Qualquer regime de governo que cerceia, que suprime as liberdades individuais pode ser considerado uma ditadura. Então o que vai acontecer? No continente africano, vamos perceber que a democracia não é algo comum. O sistema político, isto é, o ato de decidir, o ato de dizer como as coisas são feitas, acaba ficando nas mãos de uma pessoa, de uma família ou de um pequeno grupo. Normalmente, no caso da África e da Ásia, no grupo de uma etnia. Como nós sabemos, no momento que o continente africano começou a ser dividido a partir da Conferência de Berlim, houve uma estratégia estabelecida pelo europeu que era justamente de pactuar com um grupo menor, minoritário, um grupo étnico menor. E o que resultou nisso é que os outros grupos, os demais grupos, os grupos maiores, eles acabavam ficando dominados por esse menor grupo. O fato de não haver uma representatividade destes grupos no sistema de poder, no sistema de decisão, contribuiu para que muitos deles se manifestem através de conflitos. Nós podemos dizer também que a diversidade étnica existente na África é um elemento que contribui para a existência de conflitos, pessoal? A estratégia estabelecida na África, nós já estudamos, nós vimos que a ideia era juntar povos inimigos, juntar povos que antes eles não tinham uma rivalidade, mas que tinham etnias, costumes diferentes, e estabelecer uma relação de poder entre esses povos em que um acabava mandando nos demais. Os elementos étnicos, cor de pele, altura, fisionomia, acabaram sendo elementos que antes poderiam completar povos e agora eles vão ser motivos para discórdia. Reza a lenda que os Tutsis e o Tutsi em Ruanda, eles acabaram se odiando, entre outras coisas, pelo fato de os Tutsis, que são mais altos, quando tiveram poder em Ruanda, quando eles se estabeleceram enquanto poder, eles criaram uma forma de impedir com que os Hutus chegassem às escolas, estabelecendo uma altura mínima para poder estudar. Isto é, os Hutus que eram mais baixos, que tinham condições de ter uma altura mais elevada pela sua própria genética, eles acabavam não tendo acesso à escola por essa situação. Então, a diversidade étnica, um grupo menor dominar o maior, um grupo que ele é escolhido com base nos critérios étnicos, eles também se tornam fatores para a explicação dos conflitos na África. Mas de todos esses, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para a pobreza. A pobreza, sem dúvida alguma, é o principal fator, isto é minha opinião, para os conflitos dentro do continente africano. Porque eu digo assim, geralmente para os meus alunos, se um pai de família, por mais que ele seja de uma etnia diferente, por mais que ele seja de uma religião diferente, por mais que esse pai ele faça parte de um grupo minoritário dentro daquela sociedade, mas se ele tiver uma boa condição de vida, se ele tiver uma casa, se ele tiver um emprego, se ele tiver um salário, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de se envolver em um conflito, antes de ir para uma passeata, antes de ir para um quebra-quebra.
ele tem medo de ser preso, ele tem medo de perder a sua liberdade. Então a pobreza é um elemento que impulsiona, que faz com que os grupos que são prejudicados, que não se sentem com representatividade diante do governo, que eles possam ir para as vias de fato, eles peguem armas realmente, eles matem para tentar mudar a situação, chamado status quo, o status de vida, o espaço habitado desse povo. A pobreza associada a outros elementos, ela com certeza estimula a presença de conflitos, né? Então eu costumo dizer, se a pessoa está bem alimentadinha, com sua barriguinha cheia, ela vai pensar 2 vezes antes de ir para um embate, para uma praça pública, para uma área de mata, guerrear, né? Porque essa pessoa tem o que perder. A violação dos direitos humanos, ela pode também, para finalizar nossa aula, ela pode ser apontada como um fator de conflito. Nós vamos ver que, pela uma visão do Mapa Mundi, as áreas que têm grandes conflitos no mundo, ela tem violação dos direitos humanos. Eu poderia dizer que é uma relação direta. Onde nós temos conflitos, nós temos violação dos direitos humanos, e onde nós temos violação dos direitos humanos, nós temos conflitos. Então, o fato de um indivíduo ele não ter acesso à liberdade de expressão, ele não poder executar o seu direito de ir e vir, né? O indivíduo não ter acesso à saúde, à educação, os direitos humanos básicos, essenciais, estimula com certeza atos violentos por parte daquele ser humano, por parte daquela família, por parte daquele grupo. Agora, é bom nós destacarmos que a violação dos direitos humanos ela não é um privilégio só dos países pobres, né? Nós podemos observar que até mesmo países desenvolvidos, países da Europa, eles violam os direitos humanos. Os Estados Unidos, costumeiramente, os policiais estadunidenses violam os direitos humanos em relação aos mexicanos, e isso acaba gerando conflitos das mais variadas formas pelo mundo. Tá ok, pessoal? Para mais informações, acesse angelogos.blogspot.com. Lá você vai encontrar outros endereços que poderão lhe ajudar na sua pesquisa. Qualquer dúvida, entre em contato através do meu e-mail angelogosaj@gmail.com. Muito obrigado pela atenção.